Você já viu aquele cara que toma um fora da namorada e, para piorar, ainda perde todos os amigos? Isso acontece quando os amigos preferem continuar andando com a ex, que agora é influencer de CrossFit e só posta a frase de autoajuda com foto de biquíni. Enquanto isso, o coitado fica sozinho, isolado, culpando o mundo inteiro, menos a si mesmo. E aí, só sobra o colo da mamãe. Aquela mãe que diz: "Você é especial", enquanto passa pomada na autoestima estraçalhada do filho. Pois é, esse é o Lula agora. Levou um pé na bunda do Centrão, foi ignorado no grupo dos caciques partidários, bloqueado pela velha mídia e silenciado até pela Globo News. Sabe o que ele fez? O que todo ex-desesperado faz. Tentou culpar os outros. "A culpa é dos ricos", ele grita, e vai chorar no colo da mamãe. Ou melhor, do STF, que é tipo aquela mãe superprotetora que transforma o filho mimado em ditadorzinho de condomínio. Para fingir que ainda tem amigos, Lula agora convoca influências de esquerda para gravar TikTok defendendo o aumento de imposto. Mas a verdade é uma só. Quanto mais ele força essa encenação de popularidade, mais o país vê o desespero estampado no feed. Porque ex-carente tentando chamar a atenção, a gente vê de longe. Como se não bastasse acordar cedo, trabalhar, pagar as contas, a gente ainda tem que carregar o Brasil nas costas para pagar a mamata dos petistas. Chega uma hora que o corpo reclama, não aguenta. E se você tem dores nas juntas e nas articulações, seus movimentos ficam limitados e você deixa de fazer um monte de coisas. É por isso que você precisa conhecer o NatoShark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural, feito para ajudar no tratamento das dores nas juntas e articulações. Veja a reação dos inscritos aqui do canal. NatoShark contribui e auxilia no alívio das dores durante o dia e ajuda na recuperação das cartilagens e ossos durante a noite. Ah, e o NatoShark tem um alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a NatoShark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que os nossos. Então, não perca tempo, ajude o seu organismo a diminuir essas dores chatas e tenha mais qualidade de vida. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu NatoShark dia e noite agora mesmo. Sabe aquele momento dos filmes em que o vilão, prestes a ser derrotado, tenta um último truque desesperado? Pois é, o governo Lula parece ter assistido muito Star Wars e resolveu lançar sua Ordem 66. Só que, em vez de clones, o exército é formado por influenciadores pagos com verba pública. Uma mistura de rebelde, de férias com ex e zorra total. Quarta-feira, 2 de julho, enquanto o povo trabalha para pagar a conta de luz e o arroz de R$40, o PT reuniu um seleto grupo de influenciadores para uma conferência virtual. Mais de 200 participantes. Só faltou o bordão: "Boa noite, família Uriçanê". Estavam presentes Gilmar Tato, Marco Aurélio Carvalho, Humberto Costa, Paulo Okamoto, Tereza do perfil Eu Tô Com Lula e, claro, Otávio Antunes, que liderou a campanha do Haddad em 2018, aquela que emocionou meia dúzia de pessoas. É o Vingadores da Taxação versão brasileira, só que sem superpoderes, só com Super Pix. Na pauta, a nova campanha, taxar bilionários, bancos e bets. Nome, Taxação BBB.
Uma jogada de marketing brilhante para quem ainda acha que o Big Brother Brasil é um programa revolucionário e a Bet365 é um vilão neoliberal. Vamos dar isenção de até R$ 5.000, disseram. Mas com que dinheiro? Adivinha? O seu. Claro, para pagar os salários dos influencers engajados, alguém tem que financiar a revolução do iPhone 15. A ideia é: o pobre continua pobre, mas agora assiste a vídeos fofos com filtro de gatinho dizendo que isso é justiça social. Agora, o momento mais mágico. A cobertura da imprensa. Ah, imprensa. Na Globo News. Mobilização digital para amplificar as propostas do governo. No Estadão. Encontro de influenciadores políticos reforça discurso de justiça tributária. Mas, e se fosse do outro lado? Milícia digital bolsonarista ameaça a democracia! Não é gabinete do ódio, é gabinete do afeto tributário. Cuidado com os 2 pesos e 2 medidas, diriam os antigos filósofos. Ou melhor, faz o L e paga o B, diriam os novos tiktokers. Minha dúvida, esses influenciadores são todos imbecis e estão a fim de pagar mais imposto? Ou estão sendo bem remunerados para isso? Mais uma da série Fibra Ótica no Piauí, a melhor internet do Brasil. Votem Wellington Dias. Só quem viveu o mensalinho do Twitter sabe dessa. Chamar economista de verdade, ninguém quer, né? Eu até entendo o PT. Precisam aumentar impostos para pagar os influencers para falarem bem sobre o aumento de impostos. Mas graças a Deus que os petistas são burros. Eles não entendem que para influenciar alguma coisa, o influencer precisa parecer natural, espontâneo, autêntico. Dessa forma escancarada e com essas pessoas envolvidas, todo mundo já sabe que é presepada. Eles só vão influenciar o povo a ficar com mais raiva do governo. E no meio da bagunça, surge ele, Guilherme Boulos, convocando manifestação a favor do aumento do IOF. Juro. Agora é a vez do povo. É hora de mobilização total na rede e na rua. Dia 10 de julho, 18 horas no MASP. A voz do povo vai se fazer ouvir. Mas o povo falou antes, né? Só que com memes e gifs. Tomou tanto Rachel no X que parece que levou um soco do Buzz Lightyear. Deve estar até agora em posição fetal, abraçado ao livro do Paulo Freire. A verdade é que a apelação ao STF para garantir na canetada o aumento do IOF deixou Lula numa posição muito frágil no Congresso e abriu espaço inclusive para um processo de impeachment. Lula está cavando a própria cova. Até a velha imprensa já está acendendo a fogueira e preparando o caldeirão. Na CNN já se fala em impeachment. Leandro, primeiro, boa noite, Ju, Pedro Venceslau, e vocês estão acompanhando o CNN Arena essa noite. Leandro, expõe uma fragilidade e expõe algo muito mais perigoso, né,
para a democracia, para o equilíbrio dos poderes, que está na nossa Constituição, inclusive. Leandro, eu vou além. Resultado da pesquisa Genial Quest, o presidente perdendo apoio no Congresso. A última vez que teve uma derrubada, como teve a derrubada do EF, foi lá no Collor, pré-impeachment. Perdendo em popularidade, na minha opinião, tá? Isso aqui é uma opinião minha, o presidente está cavando sua própria cova. A junção de perda de poder político, de prestígio político, com algum possível crime que enquadre na lei de impeachment, o presidente vai cair antes de 26. Antes de 26. E aí eu fui atrás, Leandro, e falei, não, peraí. Existe alguma forma de enquadrar isso que o presidente está fazendo via STF, se isso se tornar sistêmico? Né? Uma hora o STF corre no presidente para pedir apoio porque está tendo muito ataque ao STF. Aí o presidente corre no STF para pedir apoio porque ele não consegue governar, porque ele só quer taxar as pessoas, não corta na carne. Aí o Congresso, que representa as pessoas, derruba a taxação, ele corre no STF. Essa relação, na minha opinião, dá indícios que pode passar do ponto. E a hora que a gente chega aqui na Constituição Federal, Leandro, artigo 2º da Constituição Federal, são poderes da União independentes e harmônicos entre si. Independentes e harmônicos, legislativo, executivo e judiciário. Se o presidente atua para, de alguma forma, para submeter ou manipular o funcionamento de outro poder, isso pode ser um atentado contra a separação dos poderes, contra o equilíbrio entre os poderes. Não estou dizendo que é, mas se isso se torna sistêmico, Leandro, é caso para enquadrar impeachment. Espera lá. Para que tem os 3 poderes? Para eles se regularem, para cada um ficar no seu galho. E o galho do STF é julgar, é justiça, não é legislar e nem governar o país. E o galho do Executivo é governar o país. E não querer correr no STF para anular algo do Legislativo. Próxima vez, turma do Executivo se candidata a deputado, então, para ir legislar. Portanto, Leandro, não só mostra a fragilidade do governo, como se a gente juntar todas as evidências para ter um impeachment no Brasil, precisa de motivo político e motivo jurídico, algum crime de responsabilidade que enquadra na lei do impeachment. Motivo político, tá aí. O presidente perde não só popularidade com a população, como nunca, como também perde popularidade e aprovação do Congresso. A maioria já acha que a relação azedou. Motivo jurídico, para concluir, Leandro, tá aqui. Eu estou trazendo uma hipótese, tá? Que pode ser aventada. Que pode sim enquadrar numa lei de impeachment se essa relação se tornar frequente e, de alguma forma, sistêmica, agir em conjunto. A relação entre os 3 poderes tem que ser independente e harmoniosa. Mas essa harmonia está um pouquinho demais. Um impeachment seria ótimo. A minha dúvida, se o 9 dedos cair, quem assume? O Alckmin ou a Janja? Alô, STF, vocês podem me responder? As notícias são de que os deputados do Centrão estão articulando o impeachment. Os caras não só abandonaram o 9 dedos, como querem esmagá-lo. Briga de ex-namorado é assim mesmo. Na Globo News, até os militantes de redação mais fervorosos admitem que o governo acabou. Veja a tristeza nos olhos de Merval Pereira. Pesquisa da Quest, que saiu sobre o que o Congresso acha os congressistas acham, é muito clara. Sim. É um ambiente horroroso. Ninguém está disposto a ter condescendência com Lula, com o governo, coisa nenhuma. Já estão partindo para 2026 e achando que o Lula está fora, então, eu acho que isso é claro, e vai ser difícil o governo se livrar disso. Agora, o fato dele falar em Congresso e não no Hugo Mota tem uma qualidade, é que ele não rompe com a institucionalidade. E isso é fundamental. Bem lembrado. O Congresso é um bastião... Pilar, né? Um pilar da democracia. Sim. Você não pode, por pior que ele seja, você não pode abrir mão dele. Então, continua a institucionalidade reinando e você vai dando... Contornando. Tocando bola, né? Vai dando uns rolés ali. Fatiar, né? Ir para o varejo e fatiar as agendas. Imposto de renda sim, outra coisa não. E foi o que o Haddad falou sexta-feira aqui, porque eu falei da base. Qual é a base? Ele falou, depende para quê. E tem um problema sério que é o seguinte, nós já temos experiência disso. A crise com o Congresso pode evoluir, se for muito acirrada, pode evoluir para um momento em que o Congresso resolva
enfrentar o Lula de outra maneira, como fizeram com a Dilma. Quer dizer, se o Lula não tiver a habilidade para impedir que esse clima degringole, ele corre o risco de começar a ser objetivo, alvo de grupos mais radicais do Congresso. É uma coisa que já aconteceu. Sim. Então, também tem que evitar que, de alguma maneira, que esse ambiente se descontrole de vez. Já estão achando que o Satanaine está fora? Na verdade, ele nunca esteve dentro, né? Foi colocado artificialmente lá e é nisso que acaba dando as coisas. Lula não está fora, mas já perdeu as eleições se as mesmas forem honestas em todos os aspectos. E o Congresso sabe disso. Stalinácio é um cadáver político imundo e tóxico. Ninguém quer ficar perto. Lula não tem o Congresso e nem o povo. Todo mundo percebeu que esse governo é um horror. Só entregou inflação e imposto na toba do povo. Agora vem com um discurso de justiça social, enquanto o Estado gasta 10 bilhões de reais a mais que teto em salários para judiciário, anulando muitas multas milionárias de empresas corruptas e fazendo turismo com o avião da FAB. Também houve choro do Gerson Camarote. O que eu estou vendo é clima de palanque eleitoral. Isso é muito ruim. Não dá para você debater economia, debater justiça tributária, justiça social, que o governo está colocando o tema, em tom de palanque, em tom de intimidação, em tom de divisão. O que está se colocando já em plena campanha eleitoral, mas com mais de um ano de antecedência. E dessa forma, isso aprofunda uma divisão no país, um movimento de completa divisão. O governo tem que conduzir o debate que ele quer fazer, e é um debate justo fazer, mas não desta forma que está sendo colocado. Hoje o presidente Lula, ele foi num tom muito firme, muito contundente, na entrevista que ele deu à TV Bahia logo cedo, dizendo cada macaco no seu galho, e aí cobrando diretamente do Hugo Mota. Depois ele aparece num evento popular do 2 de julho, na Bahia, e com a placa de campanha eleitoral, né? Taxação dos super ricos. Não é dessa forma que um presidente da República, com responsabilidade com o país, vai conduzir um debate em tom de palanque. Então, é da pior forma que está acontecendo. Aí você tem, ao mesmo tempo, ataques nas redes sociais ao presidente da Câmara, Hugo Mota. Você tem, e aí num tom que a gente viu, e é apócrifo, não tem um partido carimbando, mas vídeos com inteligência artificial colocando o Hugo Mota como Hugo nem se importa. Isso causou, Aline, uma contrariedade enorme nesse grupo mais próximo do Hugo Mota, a tal ponto que isso chega ao Palácio do Planalto. E a ministra Gleice Hoffmann, que comanda a articulação política do Planalto, e o líder do governo, o deputado Zé Guimarães, soltam notas condenando esses ataques pessoais. Porque aí você vai para um caminho da antipolítica. E quando vai num caminho da antipolítica, a gente sabe onde isso pode parar, porque a gente já teve exemplo recente aqui no Brasil. Por isso é preciso muito cuidado com esse tom de campanha tão antecipado, porque na campanha eleitoral, infelizmente no Brasil, vale tudo. Na campanha eleitoral, você tem ataques abaixo da linha da cintura. Mas um governo que ainda falta 1 ano e meio para o seu término e mais de 1 ano para a eleição, tem que trabalhar com governabilidade. E eu vejo o movimento de hoje, eu não vejo, você tenha interlocutores tentando fazer algum tipo de conciliação aqui, estabelecendo diálogo,
mas, ao mesmo tempo, você tem hoje um presidente que estava muito mais no palanque do que em outros tempos, e animando a militância. Então, isso me preocupa bastante, esse novo tom. O governo acredita que encontrou um mote, né, do Robin Hood, ou seja, tira dos ricos para dar aos pobres. Então, acha que isso daí vai contaminar, vai tirar o Lula das cordas, mas a que preço isso está sendo feito? É esse meu questionamento. Depois de levar um ipom do Congresso e com a derrubada do decreto do IOF, Satanaine resolveu partir para a baixaria. Acusou o Legislativo de trair acordos, chamou Hugo Mota de insolente e ainda meteu um "cada macaco no seu galho", frase digna de Cro, enfim, na estampa. E como todo líder iluminado que perde a razão, o descondenado de 9 dedos correu para o Supremo, nosso querido ST Flix, para tentar recuperar no tapetão o que perdeu no voto. Spoiler, se o STF negar, o vexame é dobrado. Se aceitar, vira uma crise institucional. Um enredo digno de House of Cards, só que com trilha sonora do Zeca Pagodinho. Parece personagem da Malhação dando discurso sobre reforma tributária. Ao mesmo tempo, o PT ataca o Congresso, bajula o STF e tenta vender a ideia de que o Brasil é vítima de um complô dos bilionários. É tipo aquele vilão de desenho animado que culpa o Scooby-Doo por ter tropeçado. Se não fossem esses jovens congressistas e seu centrão encherido! Mas a real é, Lula e o PT perderam o Congresso, perderam a narrativa, perderam o povo. E agora querem compensar isso com o que tem de sobra: arrogância e vídeo publicitário ruim. A tragédia está montada. Influenciadores pagos para defender aumento de imposto. Governo apelando ao STF para anular a decisão do Congresso. Presidente chamando o Congresso de inimigo do povo. E o povo chamando o presidente de coisas impronunciáveis. Enquanto isso, o país continua parado. A inflação batendo, o desemprego rondando, a gasolina rindo da nossa cara. O PT acha que está gravando um comercial de margarina, mas o filme que o Brasil está assistindo é mais parecido com O Poço, Corra ou O Hospedeiro, com o Lula como monstro e Janja como produtora executiva. Em 2022, eles prometeram diálogo, democracia e estabilidade. Em 2025, entregaram TikTok de imposto, influencer de planilha fiscal e bolos defendendo aumento de tributo em praça pública. É o Brasil no modo Black Mirror, temporada final. E é sempre assim, né? O sujeito leva um pé na bunda da namorada, os amigos somem como por mágica e aí ele começa a surtar. Fala besteira, manda textão às 3 da manhã, culpa o capitalismo, os astros e até o Mercúrio retrógrado. Começa a postar indireta nas redes, se humilha publicamente, tenta chamar atenção com um vídeo chorando e no fim vira motivo de chacota. E é exatamente onde o Lula está agora. Perdeu o centrão, perdeu os aliados, perdeu o controle. Agora vive de indireta contra os ricos, convocando influencers pagos para fingir que ainda tem quem o ame, enquanto a velha mídia já deu unfollow. O Congresso silenciou as notificações. E até os militantes de redação estão com vergonha alheia. E se continuar assim, se continuar nesse surto de ex-recalcado que culpa todo mundo menos a si mesmo, ele não vai perder só o respeito, vai perder o emprego também. Oi, Seguimores, eu acabei de chegar de Paris e já pedi um Uber Fab, porque preciso de ir ao ginecologista. Não aguento mais carregar esse monte de sacolas cheias de artigos de luxo que eu comprei com o dinheiro de vocês. O bom é que eu tenho qualquer avião da Uber Fab ao meu dispor e não preciso pegar transporte público como você. É muito bom ser primeira-dama, uma vida dos sonhos, viajando o mundo às suas custas. Continue trabalhando e pagando seus impostos em dia para manter minha vida de luxo e minhas viagens internacionais. Pois só o hotel que eu fiquei em Paris custou quase R$1 milhão do seu dinheiro. Eu ia esquecendo, não reclame, porque senão eu mando o Xandão censurar todos vocês. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.